Olá, patriota! Hoje é dia 13 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro viaja ao Nordeste pela primeira vez durante o segundo turno. O presidente estará em Recife até o fim da tarde e à noite se encontrará com influenciadores em São Paulo. Nicolas Ferreira detona Guilherme Boulos ao vivo durante debate na CNN. O deputado eleito por Minas Gerais disse que não há espaço para terroristas na democracia e relembrou fala do parlamentar do PSOL em que ele mesmo dizia acreditar em corrupção no PT. Constantino chama Monark de isentão e diz que não é possível se omitir de uma escolha no atual momento do país. O jornalista disse que existem dois caminhos para o Brasil no segundo turno e ficar em silêncio também significa tomar uma decisão. Bolsonaro faz breve discurso ao lado do pastor Valdemiro Santiago e do governador Romeu Zema em Minas Gerais. O presidente participou da inauguração de um templo religioso e ambos fizeram uma oração conjunta pelo futuro do Brasil. Bolsonaro anuncia ampliação do metrô de Belo Horizonte durante entrevista. Ele e o governador Romeu Zema conversaram com o SBT e anunciaram um investimento de cerca de 3,5 bilhões de reais para o ano que vem. O presidente Bolsonaro faz hoje a sua primeira viagem ao Nordeste durante a campanha no segundo turno. O compromisso dele na região será em Recife pela manhã e à tarde. Na capital pernambucana, ele teve um encontro com lideranças evangélicas às 10 horas e depois participará de um ato com apoiadores. À noite, já em São Paulo, Bolsonaro se reunirá com influenciadores a partir das 19 horas. Detalhes como o local e quem serão as pessoas que estarão com o presidente ainda não foram divulgados pela equipe de campanha. Você está vendo esse QR Code na sua tela? É uma pesquisa que o Foco do Brasil está fazendo para conhecer melhor você, seus hábitos e de onde você nos assiste. Basta apontar a câmera do seu smartphone para a tela da sua TV ou computador e clicar no link que vai aparecer. Assim você ajuda o Foco do Brasil a entender melhor a sua audiência e a fornecer conteúdos ainda mais relevantes para você todos os dias. Os deputados federais Nicolas Ferreira e Guilherme Boulos fizeram um debate ao vivo ontem na CNN Brasil. Durante determinado ponto da conversa, o parlamentar de Minas Gerais partiu para o ataque contra o militante do PSOL e disse que não há espaço na democracia para terroristas, em alusão às atitudes de órgãos ligados a Boulos, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Nicolas ainda relembrou uma fala de Boulos em que ele diz acreditar que houve roubalheira na Petrobras durante o governo do PT. Como resposta, o deputado do PSOL ficou apenas em silêncio e sorriu durante a fala de Nicolas Ferreira. Veja o momento do debate. O Guilherme Boulos citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao vivo aqui. Não há dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu diálogo com a Câmara seria isso, né? Você realmente deixou aqui bem claro como que você quer voltar aí com o governo, né? Antigamente, realmente era harmônico. Todo mundo roubava sem falar absolutamente nada. Agora, é engraçado que quando você aí mostra essa questão de, nossa, porque precisamos revoltar com o PT para ter diálogo com o Congresso. Realmente o diálogo do Guilherme Boulos é esse, assim como o do Lula. O mensalão, o maior esquema de corrupção do país. Então, quando você olha o próprio Guilherme Boulos, há tempos atrás, falando e admitindo, não de fato, tinha-se ali, inegável, né, que tem ali a corrupção na Petrobras, do PT, e agora ele está de mão dada ali, fazendo L junto com o maior corrupto desse país. Então, assim, nós temos maioria, de fato, é engraçado porque o sorriso, como diria, né, o Olavo de Carvalho, risadinha é argumento de uma outra tipo de pessoa. Você pesquisa aí o resto da frase aí para poder saber o que eu estou falando. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, realmente eles tentam levantar aí 51 imóveis, com relação ali a orçamento secreto.
O orçamento é tão secreto que ele é disponibilizado no Diário Oficial da União. Inclusive, a própria Simone e a Soraya utilizaram desse orçamento aí tão secreto que é disponibilizado de forma pública. Então, esse tipo de falácia, realmente a gente vai destruindo aí aos poucos e, graças a Deus, o povo brasileiro está vendo que a mamata, anteriormente ali atrás, acabou. Eu, inclusive, coloco em xeque o próprio movimento aqui do Guilherme Boulos, que foi criado em 97, mas que até hoje, né, não tem teto. Então, realmente, eu fico impressionado com as promessas mirabolantes do PT e da esquerda para trazer picanha, para trazer aí cerveja, mas, na verdade, tudo que acontece é um sem-teto com jatinho. Em 2020, eu até me questiono aqui como a CNN convidou esse rapaz aqui para poder falar a respeito de protestos, sendo que há imagens, fotos dele claramente ali no meio de uma multidão de terroristas atacando ali a Fiesp, depedrando ali patrimônio público, indo ali para cima da polícia junto com os seus vários ali terroristas e que são chamados ainda muitas das vezes pela mídia aí de movimentos de protestos. Então realmente a postura que eu não quero ter é como, por exemplo, a do Guilherme Boulos. Agora, a postura que eu quero ter é como eu estive aqui na Câmara de BH. O Calil, por exemplo, é um opositor ferrenho que eu tive, discordo dele com várias medidas que ele fez aqui durante a pandemia, de fecha, de abre, fecha e abre a cidade sem nenhum tipo de embasamento científico, mas é engraçado que até mesmo a oposição reconhece o meu trabalho. O Calil, quando finalizou essa eleição aqui para governador, ele disse, olha, o Nicolas é um rapaz brilhante. Eu até me assustei, falei, poxa, até que enfim, aí o Calil abriu os seus olhos, pelo menos para o trabalho que eu faço aqui em Belo Horizonte. O legislador de oposição ele tem duas funções como todos os outros, que é fazer boas leis, impedir que as leis más prossigam e também que a gente fiscalize o executivo. Então pode ter certeza, não quero contar aí com essa possibilidade, né, desse ladrão de 9 dedos voltar aí ao poder, mas caso volte, pode ter certeza que a paz da esquerda acabou aqui nesse Brasil. Eu não acho que exista espaço para terrorista na nossa democracia. O jornalista Rodrigo Constantino reverberou um tweet do youtuber Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, e atualmente com um programa próprio, em que ele diz achar Bolsonaro menos danoso para o país do que Lula. Classificando o Monark como um isentão, Constantino analisou que se omitir de um momento decisivo como o que o país vive hoje, também é fazer uma escolha. Isso porque existem duas bifurcações claras no segundo turno, um caminho de liberação desenfreada de criminalidade e drogas e outro de um país com valores, regras e focado em crescer. Constantino disse ainda que existem vários monarques espalhados Brasil afora. Eles precisam entender que não tomar uma decisão também significa fazer uma escolha. Veja o comentário dele. Mas ele já está inclinado a vir para o lado da luz, para o lado do bem. Todas as pessoas que me cancelaram, que falaram que eu era um monstro, um nazista, lembrando, ele defendeu o direito de existir um partido nazista, como comunista, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Acharam certo eu perder a empresa e o sonho que eu criei, e todos eles votam no Lula. Bolsonaro, para mim, é menos danoso. Tenho medo da polícia do pensamento que vem junto com o Lula. Lula é um totalitário. Para o Lula, se você não está com ele, você é o capeta que tem que ser censurado. Para os bolsonaristas, não. Eles são os primeiros a liberar aqui. Fala! Fica em paz aí. O monarca, ele tem lá as pautas dele, ele é mais jovem, ele é libertário, rebelde. Só que pregar o voto nulo ou a indiferença, aí é um equívoco. E foi isso que eu tentei chamar a atenção dele. Falei, quero crer que um dia você vai amadurecer para entender que política é a arte do possível. E ele respondeu assim, se o possível tem sido isso, eu quero o impossível. Eu tenho textos interessantes, baseados em José Inheiros, por exemplo, sobre a manutenção dos sonhos, o norte, o horizonte que nos guia, contra a frieza do pragmatismo. Eu tenho textos sobre isso. Eu era mais jovem. Mas assim, iris or iris. O sonhador, ele tem um papel na sociedade. Ele tem um papel. Mas na hora do frigir dos ovos ali, o cara tem que saber o que está em jogo. E, de novo, quando a escolha que se apresenta é uma bifurcação clara, aborto, defendo vida. Drogas, aqui o monarca está desse lado. E sou contra liberar geral drogas. Roubalheira e lógica do assalto, e estava só levando um celular,
vamos punir bandido. O bandido fez uma escolha, tem que ser punido. Vamos olhar para a vítima, não para o bandido. Está tudo muito claro. Então não dá para manter uma indiferença aqui. Não dá. O pecado da omissão, nesse caso, é grave. Quase tão grave quanto o da escolha errada. Então vem, monarca. Quando eu falo monarca, eu estou falando com vários monarcas. Você é mais libertário, você é contra tudo e todos, eu sou contra o Estado, a política é cínica. I've been there. Acredite, eu já estive aí. Não estou falando com arrogância, a voz da experiência contra o jovem. Não, eu também odiava que fizessem isso comigo, quando eu era mais jovem. Mas assim, a política é o possível. It is what it is. É o que é. E não fazer uma escolha é fazer uma escolha. Essa indiferença tem um custo muito caro para o Brasil. Se o Brasil virar uma Argentina, não vai adiantar você virar e falar mas o Bolsonaro também mandou mal. Não adianta. O que adianta virar e falar o Macri pisou na bola? Pisou! O Macri é um tucano melhorado. Bolsonaro é muito melhor que o Macri. Mas deixaram o Foro de São Paulo voltar ao poder na Argentina. E a Argentina está sendo destruída. 100% de inflação, liberdades indo para o ralo. Acabou. Acabou com a Venezuela. Então, assim, acorda, turma. Essa é a mensagem. Com a voz rouca, o presidente Bolsonaro fez um breve discurso em Minas Gerais, ao lado do pastor Valdemiro Santiago e do governador do estado, Romeu Zema. A cerimônia fez parte da inauguração de um templo religioso em Belo Horizonte. Após sua fala, Bolsonaro deixou que Zema e o pastor Valdemiro exaltassem os feitos do país e o empenho do presidente, a quem chamaram de um homem de Deus, e na sequência puxaram uma oração pelo futuro do país. Veja um trecho da fala dos três no evento na capital mineira. E nós, além das questões materiais, temos as questões espirituais. Aqui nós somos 90% de cristãos, mas respeitamos todas as religiões, bem como aqueles que não têm religião nenhuma, porque nós respeitamos a liberdade do nosso povo. Certas posições nós não admitimos, aquelas que querem desgastar os valores familiares. Para nós, a família é um presente de Deus e nós devemos preservá-la. Não discutimos a questão de ideologia de gênero. Vocês sabem que o maior patrimônio de todos nós não são nossos bens materiais, são os nossos filhos. Nós não queremos uma filha nossa indo no mesmo banheiro da escola onde um moleque homem também frequenta. Nós preservamos a questão do aborto, é outra coisa. Nós somos pela vida desde a sua concepção. E nós também jamais poderemos admitir, como o outro lado quer, legalizar as drogas no nosso país. Só quem fala isso não sabe o sofrimento de uma mãe com o filho no mundo das drogas. Nesse momento, agradecendo a oportunidade dada pelo apóstolo Valdemiro, eu peço a Deus que ilumine cada um de vocês no próximo dia 30 de outubro, para bem decidir quem vai comandar o nosso Brasil. Se estamos dando certo até o momento, eu peço humildemente a vocês essa oportunidade de, ao lado do governador Zema, comandarmos Minas Gerais e o nosso Brasil. Eu, sempre quando venho a Minas, agradeço pela minha segunda vida que Deus me deu lá em Juiz de Fora, quando tentaram me matar. Ele me preservou, Ele me salvou, e a Ele nós devemos a nossa vida. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade, por este dia de ouvir essas poucas palavras.
e terminamos com aquilo que já tornou-se uma rotina entre nós. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Também em Belo Horizonte, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista para a TV Alterosa, afiliada do SBT na capital mineira. Com a voz debilitada por uma rouquidão, ele foi auxiliado pelo governador Romeu Zema, que também participou da conversa. Uma revelação ótima foi feita aos moradores da cidade. Após anos sem ampliações, o metrô de Belo Horizonte será aumentado com a ajuda do governo federal em cerca de 3 bilhões de reais. A promessa de Bolsonaro e Romeu Zema é de fazer um trabalho conjunto pelo povo mineiro, que há anos anseia por uma melhora na qualidade do transporte público. Veja o trecho do anúncio na entrevista. O que acontece durante uma campanha normal, no primeiro turno, há uma muito maior preocupação, logicamente, do próprio governador, deputados estaduais e federais e senador. Então fica uma eleição muito mais localizada. Quando agora há segundo turno, ou fica governador e presidente. No caso, Minas não tem governador mais para disputar a eleição. Então, obviamente, os apoios que vêm da articulação do governador eleito são fundamentais para a gente virar o jogo aqui em Minas Gerais. E o senhor já está sentindo esse apoio, essa caminhada de Minas Gerais? Porque o senhor tem colocado muito Minas frequente na sua agenda, né? A região sudeste, por ter a maior densidade eleitoral, é a mais importante. E tem uma tradição, só ganha a presidência quem ganha em Minas Gerais. Então aqui o segundo colégio eleitoral e nós temos essa preocupação também. E, obviamente, vamos destinar nosso tempo para outros estados do Brasil, mas, repito, a grande densidade da região sudeste é importante para a vitória. Nós temos também aqui em Minas Gerais um grande histórico de problemas, o governador Zema sabe disso, herdou isso das últimas décadas, e nós temos grandes problemas de infraestrutura que nos levam a falar da BR-381, infelizmente conhecida como a Rodovia da Morte, que só eu, nos últimos 30 anos, estive com todos os presidentes e todos disseram que iam duplicá-la, ia fazer um trecho, ia fazer 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros. Então, tem 30 anos. Rouquidão presidencial passa, é contagiosa. Além da BR, nós temos a questão do metrô. O metrô de Minas é piada nos outros estados, que eles dizem que aqui a gente chama o trem de metrô. Chama tudo de trem e o metrô, e o trem a gente chama de metrô. Também não temos. Então, vamos começar nesses dois? Vamos começar no metrô de BH. Já está reservado por parte do governo federal 2,8 bilhões de reais e o Zema entra com 400 milhões. O metrô será licitado agora em dezembro do corrente ano. Complementa, Zema. É isso. Então o dinheiro já está na mão, governador, o dinheiro já existe. Já existe, tanto por parte do governo federal e o compromisso por parte do governo estadual. E até dezembro será feita a licitação para a concessão da CBTU em Minas Gerais. Então o metrô de Belo Horizonte, depois de 18 anos, vai receber uma ampliação. Vale lembrar que desde 2004, nesse período, nós tivemos lá 4, 5 presidentes, nenhum trouxe ampliação para o metrô. O presidente Bolsonaro está trazendo. O presidente Bolsonaro esteve na cidade de Aparecida do Norte ontem para a tradicional missa de 12 de outubro realizada na cidade. Durante a celebração no Santuário Nacional de Aparecida, o público presente saudou Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, candidato a governador por São Paulo, por mais de 1 minuto. A emoção do público precisou ser contida pelo arcebispo Dom Orlando Brandes. Veja o momento em que Bolsonaro é aplaudido pelo público. Presente nesta celebração, o nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes. E contamos com a presença do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, presente nesta celebração, e outras autoridades. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro.
Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.